tema da nossa mensagem hoje é o reino de Deus. É um versículo citado no meio de uma problemática de relacionamentos, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Irmãos, nós damos ênfase à igreja, não é errado, mas se torna errado quando nós só damos ênfase para a igreja. E nós, olhando por toda a Bíblia, nós vamos ver o tema central de toda a Bíblia, que é o reino. A palavra reino no hebraico é malak, aparece no Velho Testamento 4.467 vezes. No Novo Testamento, no grego, é basileia, aparece 928 vezes, sendo que 133 vezes falando do reino de Deus ou do reino dos céus. Por que se fala pouco do reino? Quando nós nos convertemos, nós damos a ênfase da pessoa ser inserida dentro de uma igreja local, o que é certo. Mas acima, além, muito maior, muito mais grandioso do que igreja, é o reino de Deus. Há 500 anos atrás, alguém escreveu um livro e há 500 anos já estava preocupado porque não havia mais pregação sobre o reino. O que é o reino? O reino é um território onde há um rei que domina. O reino de Deus é todo o universo, toda a criação de Deus. Você sabe quem é o rei deste reino? Jesus, Rei dos reis, Senhor dos senhores. O reino, e no reino há os súditos, há os escravos. Sabe quem são os escravos? Somos nós. Mas diferente do reino de Satanás, do reino deste mundo, Jesus não nos faz escravos, Ele nos chama de amigos. Toda a herança do Pai, que era para o Filho Jesus, agora é dividido entre os demais filhos. É o reino de Deus. João Batista, quando veio para anunciar a vinda do Messias, a vinda do Cristo, a vinda de Jesus, ele prega, a mensagem dele era uma só: arrependei-vos, porque é chegado, está próximo o reino dos céus. Cristo Jesus, Mateus capítulo 4, quando ele começa a pregar, qual era a pregação dele? A mesma de João Batista: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Eu preciso dessa mensagem explodir no meu coração. Não é simplesmente uma igreja local, uma localidade onde os irmãos se reúnem, não, é muito maior. Nós somos inseridos em algo grandioso, que é no reino de Deus. Agora nós olhamos para Jesus e falamos: sim, Senhor, Ele é dono, o rei manda tudo. É maravilhoso, mas esse rei, ele não é tirano, ele nos chama para sentar à mesa, ele divide tudo conosco. A pessoa que tem a visão limitada de igreja, ela fica confusa, porque nós olhamos as igrejas aí, tantos problemas, tantas dificuldades, vemos vidas de pastores nos nossos dias, testemunhos tristes. Mas quando nós olhamos para o reino de Deus, nós olhamos para o Rei Jesus, Ele nunca nos decepciona. Ele sempre tem uma palavra, um convite: vem a mim você que está cansado, vem a mim você que está aflito, você que está doente, você que está choroso, você que está frustrado, vem a mim e eu vos aliviarei. O Rei. Qual foi a pessoa mais importante que você já esteve próximo? Dá um negocinho aqui dentro, né? Aí a gente fica contando para todo mundo. Eu fui para Campinas quando eu era pequeno.
Eu fui para Campinas, eu vi todos os jogadores da Ponte Preta. Cheguei na minha cidade, Montemor, cidade pequenininha, contando. O que é o jogador de futebol perto de Cristo Jesus? Então, reino. Precisa entrar no nosso coração, o que é o reino de Deus. Sabe, os dois que vão descer as águas do batismo, eles vão estar dizendo para o mundo: eu estou morrendo. Mas na hora que saírem das águas, eles estão sendo ressuscitados em Cristo Jesus. E agora eles se tornam membros, cidadãos do reino de Deus. Vamos imaginar que você saia daqui e você vai morar lá no Japão. Você vai viver lá 50 anos. Você vai continuar sendo brasileiro ou não? Ou viver lá, não vai pensar que depois de um tempo seu olhinho vai ficar puxado. Você vai começar a falar arigato, não vai nada. Como é que faz para você se tornar um japonês? Eu vou pedir a cidadania japonesa. Tudo bem, você vai ter a cidadania, se derem para você, mas você vai continuar sendo brasileiro. Você pode jogar todos os documentos brasileiros, tudo, só ter os escritos, aquelas palavras, né, que a gente não sabe nada. Mas você vai continuar sendo brasileiro. E nós, para sermos cidadãos do reino, a gente tem a marca de cidadão deste mundo. Esse mundo aqui jaz no maligno. O reino desse mundo, quem domina é o diabo. Sabe, a diferença é que meu reino desse mundo não tem rei. O diabo gostaria de ser rei, mas é príncipe. Ele nunca vai chegar a ser rei. Então, queridos, eu tenho que entender que para eu me tornar japonês, ou para eu ser japonês, o que tem que acontecer? Eu tenho que nascer no Japão. Não é isso? Então eu tenho que morrer para a nacionalidade brasileira para ser japonês. Então, para eu entrar no reino de Deus, eu tenho que morrer para esse velho reino e nascer para o reino de Deus. Quantos estão entendendo? A Bíblia chama do novo nascimento. A gente morre e a gente nasce de novo. Então vamos ver o primeiro ponto da nossa mensagem: o que o reino de Deus não é. A primeira coisa que a gente vê aqui, Paulo falando, não é comida nem bebida. Ou seja, o reino de Deus não se trata de coisas materiais, coisas externas. Não é o ritual de guardar a festa. Não é comer o legume ou comer a carne. Não é isso. Muitas pessoas pensam, agora, entre aspas, eu sou crente, agora não posso isso, não posso aquilo, não posso aquilo outro. Não, é o que eu posso em Jesus. Todas as coisas eu posso. Tudo me é lícito, tudo me é favorável, tudo eu posso, mas tem coisa que não é lícita. Não é? Então o que o reino de Deus não é? Não é esse ritual, a solenidade. Não é você, agora eu uso esse tipo de roupa, agora eu uso esse tipo de cabelo, agora eu não posso isso, não posso. Não, o reino de Deus está dentro de nós. Ele muda aqui no interior. Então a luta minha, tua luta, diariamente, é quando a gente acorda, é tomar a decisão: qual reino eu vou viver? Aonde eu vou gastar minha energia? Aonde eu vou gastar meu tempo? O reino deste mundo ou no reino de Deus? Você percebe que é muito mais do que frequentar uma igreja? É muito mais profundo. Então não é o que eu como, o que eu deixo de comer, o que eu visto, o que eu deixo de vestir, o que eu festejo, o que eu deixo de festejar. Não é isso. E Jesus disse que o reino dele não é deste mundo. Ali no Evangelho de João, capítulo 18, verso 36,
Jesus disse assim: o meu reino, então o reino é de quem? É dele. O meu reino não é deste mundo. Hoje nós vemos uma mistura nas igrejas, hoje nós vemos uma mistura nas pregações. Se você vier a Cristo, os seus problemas vão acabar, você vai ficar rico, você não vai ter mais problema, e a gente olha para a Bíblia diz que quando nós nascemos de novo, nós começamos a participar dos sofrimentos de Cristo. Não tem reino de Deus sem cruz do Calvário. O inferno se levanta. Eu fiquei imaginando e perguntei, para os dois que vão descer das águas: como foi a semana de vocês? Certamente o diabo fez de tudo, aprontou de tudo. O reino desse mundo é sujo. O diabo é sujo. Ele vai fazer de tudo para que você não viva no reino de Deus. Então o reino de Deus não é essas coisas. Agora vamos para o segundo ponto. O que é o reino de Deus? O que é o reino de Deus? Essa palavra Basileia, traduzida para o português basílica. Já ouviram falar basílica? Lá em Roma tem a Basílica de São Pedro, muito famosa. O que significa isso? O reino de São Pedro. Essa palavra é reino. A nossa velha natureza, imagina assim o teu coração, o trono, lá dentro do seu coração, um trono. O eu, o ego está sentado. Eu mando, eu faço aquilo que eu quero, eu sou dono de mim, eu faço aquilo que me dá na cabeça. É assim o reino desse mundo. Agora, o reino de Deus, o que ele é? A primeira coisa que Paulo fala, ungido pelo Espírito Santo, mas justiça. O reino de Deus é justiça. O que é justiça? Há a possibilidade de uma pessoa fazer justiça com ela mesma. Eu vivo sozinho, eu sou justo para mim mesmo. Não. Justiça fala de relacionamento. Primeiro com Deus. Segundo com os outros. Você já percebeu que qualquer coisa, qualquer pessoa que pise no seu carro, você já fica assim, eu estou certo, ele está errado. O mundo todo pode falar, você está errado, mas no egocentrismo, o homem entronizado, ele fala, não, eu estou certo, eu estou com a razão. A justiça nesse mundo não existe. O mundo, esse reino de Satanás, ele é injusto. A pessoa vai lá com um batom, escreve uma frase, é condenada a mais de 10 anos. O outro roubou milhões, bilhões, está solto. Lá no Rio, 430 anos de condenação, está solto. A justiça? Não, mas esse mundo é injusto. Mas o reino de Deus é justiça. É justiça. Jesus, no Sermão do Monte, ele disse para a gente buscar em primeiro lugar o reino de Deus e o que mais? E a justiça. Queridos, a única maneira de vivermos a justiça é vivermos no reino de Deus. Não há outra maneira. Não adianta a gente se iludir, ser inocente. Não, um dia vai melhorar. Não vai melhorar. Não vai melhorar. Tudo está caminhando a passos largos para o fim. E cada vez mais a gente vai ver a injustiça. Um pastor me mandou cenas de cristãos sendo mortos na Síria, isso no mês passado. Cenas absurdas, cenas que ficam gravadas na mente
reino de Deus é um reino de amor, o reino do diabo é ódio. Então não adianta esperarmos melhor aqui, nós temos é que viver o reino de Deus, deixar o reino de Deus explodir dentro do nosso coração, mudar a nossa mentalidade, o nosso comportamento, mudar a nossa expectativa, porque quando nós temos expectativas erradas, nós nos frustramos. A gente pensa assim, não vai, a pessoa vai mudar, a pessoa vai me tratar bem, e cada vez pior. Eu lembro que ainda pequenininho, aluno de catecismo na igreja católica, e a gente ia, tinha um caderninho, e cada domingo que a gente ia, a gente ganhava uma figurinha, e eu comigo mesmo, assim, eu não vou faltar nenhum dia, que eu quero todas as figurinhas. Chega lá para metade do fim do curso, chega um vizinho meu, família rica, nunca tinha ido, eu pequenininho, porque às vezes nós crescemos e pensamos que crianças não têm senso de justiça. Tem sim. Aí a professora, para agradar, pegou o caderninho dele, primeira vez que tinha ido, e colou todas as figurinhas. Era pequenininho, sai dali triste, sentindo injustiçado. Queridos, nós não podemos esperar desse mundo nada. A justiça a gente encontra nesse reino que Paulo falou. O reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça. Queridos, a justiça é, como que eu posso explicar? Sabe aquelas balanças antigas, que tinham 2 pratos, um de cada lado? Acho que muitos aqui, nunca viram uma balança assim, não é? Então colocava o produto que você ia comprar aqui, e do outro lado o peso, não é? Quantos viram dessa balança hoje? Pode ver só os velhos, ó. Só os velhos. Ah, você viu também? Então, a balança desse mundo, né? Sabe como é que é o símbolo da justiça aqui no nosso Brasil? Aquela mulher segurando essa balança, mas os olhos. Mas Deus é justo. Deus vê tudo. Sabe, aquela pessoa que está te fazendo mal, aquela situação, fica tranquilo, porque Ele é justo. Ele vê tudo. Você não precisa vingar, você não precisa se levantar, não precisa esbravejar, nada. Você somente pega e fala: Senhor, Tu sabes o que está acontecendo. E Ele traz a justiça dele. Então a primeira coisa que o reino de Deus é justiça. A segunda coisa é paz. O mundo está procurando por paz. Sabe como os países fazem para falar de paz? Eles compram mais armamento, mais tanque, mais bombas. Nós estamos pregando a paz. Sabe quando vai haver paz aqui nesse mundo? Quando o príncipe da paz, Jesus, pisar no Monte das Oliveiras. Aleluia. Antes disso não vai ter paz, não vai ter paz. Os homens falam de paz, mas não tem paz. As pessoas vão dormir agitadas, preocupadas, não descansam, porque há uma agitação interior, falta de paz. Jerusalém, sabe Jerusalém? Sabe o que significa Jerusalém? Cidade de paz. Sabe quando teve paz em Jerusalém? Nunca. Desde a criação. Desde o tempo antigo. É guerra, 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 guerra. De vez em quando vai lá alguém, se estoura, se explode, mata outros, é carro e tal. Tudo isso aí é a história de Jerusalém, a cidade da paz. Mas vai chegar um dia que o príncipe da paz vai reinar em Jerusalém. Amém. E a verdadeira paz. A verdadeira paz. Como nós precisamos, amados. Muitas vezes nós deitamos, vamos descansar, mas a mente não para. É um turbilhão. É um turbilhão de vozes. E só vem coisa boa, não é?
Só vem problema, só vem coisa que não presta, só vem. Mas nós, quando vivemos no reino da paz, a gente deita e logo pega no sono, conforme o salmista no Salmo 4. O que é paz? Certa vez fizeram um concurso de pintura, um quadro que tivesse como temática a paz. Então teve pessoas que pintaram aqueles campos, tudo paradinho, tudo em harmonia, tudo bonitinho. E o primeiro lugar ganhou um pintor que ele fez um galho de árvore, uma cachoeira, um galho de árvore, aquela agitação das águas e o ninho do passarinho e os passarinhos filhotinhos ali, piu, 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 piu. Você pode estar no meio da maior guerra e ter paz. Você pode estar no meio da maior calmaria e estar agitado. É o reino de Deus. É o reino. Não é que você vai entrar no reino de Deus e falar assim, agora eu vou procurar a paz. Não, lá já é um lugar de paz. Lá já é um lugar onde você tem harmonia com Deus, paz com Deus e paz de Deus. Lá é um lugar de descanso. Hebreus fala que nós somos chamados para entrar no descanso de Deus. Não é na agitação. A agitação é o reino deste mundo que é agitado. E o homem sem Deus, ele gosta de agitação. O reino de Deus é de justiça e de paz. E a terceira coisa, alegria no Espírito Santo. Ai, eu gosto de alegria. Não é aqueles momentos alegres, é uma vida de alegria. Ontem, eu de vez em quando fico compondo umas músicas, tudo, sabe, essas bobeiras. E tem um pastor, amigo nosso, ele descobriu agora, depois de velho, que ele é autista. Então a conversa dele é essa agora. E ele fez uma análise da minha pessoa e ele disse que eu tenho TDAH. Aí eu fiz uma composição ontem cantando para minha esposa, né? Que eu não tenho TDAH. Isso é coisa do Josafá, nome do outro. Rimou, né? Eu não tenho TDAH, é coisa do Josafá. Queridos, alegria. Alegria. Eu não sei, a minha constituição, a minha história, a minha vida, eu não consigo viver sem alegria. Eu não consigo. Sabe, mas a gente passa por dias, né? Ontem foi um dia difícil para mim, um dia que parece que está tudo esquisito, né? Parece que nada tem graça, tudo perde o sentido, ou as coisas perdem a cor. Então eu não consigo viver sem alegria, eu não consigo. Mas a verdadeira alegria não é essa, você vai lá assistir o filme do Mr. Bean, você dá risada. Acabou o filme, acabou a alegria. E nem a alegria, não é? O que é essa alegria? É algo que o Espírito Santo coloca lá no íntimo. Alguém pergunta, por que você está alegre? Não tem razão que você possa falar, ganhei na loteria. Isso aí a gente nem joga, né? Mas a gente sente essa alegria, a gente é feliz. A gente é feliz. Então a alegria, essa palavra, ela é forte para mim. O que significa isso? É aquele gozo espiritual, como é bom! Eu não consigo viver sem estar alegre. Alegria, e nós olhamos para a palavra de Deus e vemos que é do Espírito Santo. Não é daquilo que eu comprei, daquilo que eu possuo, daquilo que me falaram, não é daquela situação, é do Espírito Santo, é lá dentro. Eu não sei porquê, mas eu estou alegre. Eu estou feliz, mas explica, não sei explicar. É algo de Deus lá no meu interior, que me faz viver bem.
Quantas pessoas buscam nos vícios, na bebida, nas drogas, oportunidade de se sentir melhor, não sente, porque é passageiro, é enganador. Alegria, essa alegria vem do Espírito Santo. No reino de Deus você encontra essa alegria. Pare de bater em portas erradas. Pare de buscar em coisas erradas. Pare de ter expectativas em pessoas erradas. É só Jesus. É só o Rei do reino que tem alegria para te dar. Imagina uma pessoa andando num deserto. Acabou a água. Aquele sol escaldante. Aquelas areias quentes. A pessoa começa a delirar. Mas de repente ela vê um oásis. O oásis é uma pequena florestinha com água no meio do deserto. E ela toma aquela água, ela mergulha naquela água, ela se refresca. É assim, a alegria do Espírito Santo, que vem, que renova a nossa alma, em meio às dificuldades, às lutas, os problemas, às enfermidades. A gente é feliz. A pergunta que eu faço é: você tem vivido em que reino? Você tem provado da justiça de Deus? Você tem provado da paz de Deus? Você tem provado da alegria do Espírito Santo? Se não, desculpa de eu te falar, a tua vida não está valendo a pena. E não sei não se você já não pensou, é melhor morrer do que viver assim. Viver nesse reino é melhor morrer. Mas no reino de Deus a gente encontra justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Alguém pode perguntar: mas pastor, como é que eu faço para viver no reino de Deus? A Bíblia ensina. Eu já citei Mateus 6,33. O que eu tenho que buscar em primeiro lugar? Em primeiro lugar, eu tenho que buscar minha saúde, quero ter um corpo sarado. Em primeiro lugar, eu tenho que buscar ser bem sucedido no meu emprego. Em primeiro lugar, eu tenho que ser bem sucedido na minha família. Em primeiro lugar, eu tenho que entretenimento, viagens, passeio. Isso vai me fazer feliz. Não vai. Como é que eu faço para viver no reino de Deus? Eu tenho que buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Será que entendemos isso? Nós priorizamos tantas coisas no nosso dia a dia. Vai chegar no final da vida, a gente não vai levar nada. Nada. Você já afirmou um dia, quando criança, talvez como adolescente ou jovem, para o teu pai, para a tua mãe, vivendo uma situação crítica ali na família, você já chegou a afirmar: eu não pedi para nascer? Eu não pedi para nascer, e a gente quer jogar culpa dos nossos fracassos nos nossos pais, nos nossos avós. Você pediu para nascer, você lutou para nascer. Se você está aqui hoje é porque você se esforçou, e você venceu bilhões de espermas, e você chegou na frente, e você venceu, e você perfurou ali o óvulo, e você nasceu. O que nós não entendemos é por que viver uma vida aqui da maneira como eu vivo. Você quer mudar? Comece a buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Ler a Bíblia. Nós temos a nossa leitura diária, anual, a gente lê de Gênesis, Apocalipse todo ano. É uma bênção, é uma bênção, é uma bênção, é uma bênção. E a gente gasta parte ali, lendo, ouvindo, Deus falando, e a gente ora, a gente se entrega, a gente canta louvores, não só no domingo, na segunda, na terça, todos os dias, a gente louva, a gente adora Ele, a gente está buscando o reino dEle, não é o reino desse mundo. E aí Ele começa a mudar as coisas aqui dentro.
Não é um esforço, pessoal, nós não temos força nem para ser felizes. Eu fico imaginando aquela mocinha, a alegria dos pais, projetando na filha, né? A filha vai crescer, vai casar com um bom homem, vai ser bem cuidada, e de repente a família olha, a filha está na mão de um vagabundo, de um traste que bate na filha. Não foi projetado para isso, mas é o que acontece no reino deste mundo. Mas se buscamos em primeiro lugar o reino de Deus, podem vir 1000 à esquerda, 10.000 à direita, e nós não vamos ser abalados. Amém. É o reino de Deus. Muitas vezes vem a dor, como vem? A tristeza profunda, os acontecimentos que nos machucam, mas nós começamos a entregar nas mãos de Deus, buscando o reino de Deus, e tudo passa. É o reino dele. Como viver? Imagina o garimpeiro diariamente cavocando, procurando uma pepita de ouro. De repente ele bate ali com a picareta dele, algo mais sólido, mais duro. E ele vê uma pontinha ali, amarelinha, brilhando, e ele começa a cavar ao lado e tem uma pepita enorme. Muito mais do que isso é quando nós achamos o reino de Deus, é quando nós começamos a viver o reino de Deus, é quando nós começamos a viver a paz de Deus, a alegria do Espírito Santo, a justiça. Como que eu faço? Eu tenho que buscar em primeiro lugar. Hoje em dia a gente ouve uma frase muito comum: família em primeiro lugar. Não é, é o reino de Deus. Nós vivemos uma geração, a geração minha, um pouco anterior, onde os pastores falavam assim: em primeiro lugar, a igreja, segundo lugar, a família, terceiro lugar, o lazer. Vimos inúmeros filhos de pastores caindo da fé porque o pai colocou em primeiro lugar a igreja, negligenciou a família. Aí veio a outra geração. Eles inverteram: não, primeiro lugar a família, segundo lugar a igreja. Aí vimos pastores, em vez de estar no culto, o pastor não vê, não, ele está priorizando a família. Viagens, isso, aquilo, outro, tal. Como que deve ser, não é, a nossa escala? Primeiro lugar, o reino de Deus. Primeiro lugar na igreja, o reino de Deus. Primeiro lugar na família, o reino de Deus. Primeiro lugar no trabalho, o reino de Deus. Nós mostramos a que reino nós pertencemos pelas evidências da nossa vida. 20 de fevereiro de 1985. Jesus me chamou. Conhecido como o maior maconheiro da cidade. Não era, mas tinha fama. De repente, quarta-feira de cinza, Jesus entra na minha vida. À noite eu já entro na igreja presbiteriana do Brasil, lá em Montemor, com a Bíblia embaixo do braço. Parecia um extraterrestre entrando na igreja, todo mundo olhando. Igreja vizinha. Casa da minha mãe, uma venda, a igreja. Eu trabalhava no Banespa, Banco do Estado de São Paulo. Era administrador no banco. Eu cuidava do overnight, eram umas aplicações que tinham os nomes lá, de todas as empresas, então falavam comigo. Então eu acordava cedinho, lia a Bíblia, decorava o versículo, atendia o telefone. A primeira coisa que eu falava, independente de quem estava do outro lado da linha, eu falava o versículo bíblico. Eu ia atender, conhecia todo mundo na cidade pequena,
eu ia lá, a primeira coisa que eu falava, Deus te ama, Jesus tem um plano para você, etc, etc. No fundo tinha um mural de avisos para os funcionários. Eu pegava a cartolina, escrevia versículos, escrevia refrão de hinos e colocava lá atrás. Era a maneira que eu tinha de mostrar que eu agora pertencia a um outro reino. E o pessoal aproveita, né? Tira a maior com a cara da gente. Mas eu não ligava. E eu não sabia se estava tendo algum resultado ou não, mas um dia eu escrevi numa cartolina, desenhei e escrevi: bem pouco importa eu habitar em altos montes à beira-mar, casa ou gruta, boa ou ruim, é sempre bom com Cristo em mim. E coloquei lá no mural. Aí começaram o pessoal do banco: Kiko, em altos montes, mas aqui não é altos montes, aqui é Monte Temor. Então começaram a brincar, tirando sarro. Eu falei: Deus, eles estão rindo. Qual reino? Ah, mas e se mandar embora? Deus tem o melhor para mim. Deus tem o melhor para mim. Eu não devo me acovardar. Quantas pessoas estão aí, a gente se relacionando com elas e elas precisando de uma palavra de fé, precisando de uma oração, precisando de um conselho bíblico, e nós nos calamos. Por quê? Muitos têm vergonha do reino que pertence. Qual reino você pertence? Jesus, ele fala dos dois caminhos, um caminho largo e um caminho estreito, e nós decidimos qual caminho andar. O caminho largo parece que é mais fácil, mais convidativo, mais festivo, mas o caminho que devemos escolher é Cristo Jesus, o caminho estreito. Não dá para levar nada para andar nesse caminho. Irmãos, eu preciso entender que viver nesse reino gera compromisso de eu falar desse reino para outras pessoas. Quantas vidas, quantas pessoas nunca ouviram falar que há uma outra maneira de se viver, que há um outro reino, num reino onde há paz, a justiça, a alegria do Espírito Santo. Estão chorando, estão batendo a cabeça nesse mundo, desesperados, sem uma esperança sequer. E a gente pode chegar a falar assim: olha, esse reino aqui, desse mundo, ele não vai melhorar, ele só vai piorar, ele é injusto, ele é de ódio, é de tristeza, tudo que não presta está nesse reino. Mas uma pessoa, o rei, veio e implantou um novo reino, ele é Jesus. E ele venceu. De que maneira ele venceu? Morrendo lá na cruz por mim e por você, para que a gente tenha livre acesso a Deus, livre acesso ao reino de Deus. Quero que você fique em pé. Então o reino de Deus não era aquela situação que a igreja estava vivendo. Pode comer isso, não pode comer isso, pode beber isso, não pode beber isso, pode fazer essa festa, não pode fazer essa festa. Não, o reino de Deus não é isso. Você é cidadão de que reino? De que reino? Reino deste mundo? A expectativa, a sua esperança, os seus sonhos estão tudo aqui. Desculpa, mas eu tenho que falar para você: vai acabar. Ah, mas se eu conseguir isso daqui, vai melhorar. Você vai conseguir, você vai ficar na mesma, não muda nada. Aí vai ter outro problema, outra dificuldade, um outro desejo, e sua vida vai ser colocada frustração sobre frustração, tristeza sobre tristeza, angústia sobre angústia. Mas quando a gente encontra o reino de Deus, tudo muda. A gente fala tanto em igreja, amados, e temos que falar, mas é porque a
pregação de Jesus nunca foi sobre a igreja. A pregação dos apóstolos nunca foi sobre a igreja, foi sobre o bem. Quando você lê o livro de Atos, você entende isso. Paulo, mais conhecido entre os apóstolos de Jesus, ele chega ao final da vida dele, você lê lá no Atos capítulo 28, ele está preso, prisão domiciliar, e as pessoas iam até ele, e o que ele está pregando lá? Coisas concernentes ao reino de Deus. Eu quero pedir para vocês todos desse lado, virem para o lado de cá, pode vir.